A história começa com uma grande cerimônia dentro de uma sala cheia de gente. No meio da celebração, Rael, o segundo príncipe do reino de Sem, recebe pacificamente a cerimônia de maioridade, cercado por sua família e sua noiva. Satisfação e nervosismo se misturam em seu rosto. Esse deveria ser o dia em que Rael daria o primeiro passo em direção a um futuro brilhante e promissor. Mas ele perdeu tudo. Um mês antes dessa cerimônia, Martina, noiva de Rael e filha do primeiro-ministro do reino, sentou-se calmamente num banco, perdida em pensamentos sobre que tipo de adulto Rael queria se tornar. Rael se perguntou por que ele tocou no assunto de repente. Martina zombou, dizendo que não foi tão repentino. Afinal, no próximo mês ele se tornaria oficialmente adulto. Rael admitiu que ao pensar em seu futuro, ele queria fazer algo significativo para seu reino, talvez até trabalhe para sustentar seu irmão. Martina imaginou por um momento que ele diria algo diferente, talvez que quisesse ser um aventureiro. Isso era o que ela esperava. Mas Rael olhou para ele confuso e perguntou que tipo de impressão ele tinha dele. Ele pode não ter sido o melhor nos estudos, mas sua decisão já estava tomada, ele se tornaria um cavaleiro que defendia o reino de seus inimigos. Seus olhos brilharam com convicção. Como príncipe nascido no reino de Sem, ele cumpriria seu dever real. Martina sentiu o coração aquecer. Um cavaleiro que protege o reino. Foi um sonho tão lindo, tão apropriado para ele. Suas bochechas ficaram vermelhas quando ela timidamente perguntou se ele a protegeria também. Ajoelhando-se diante dela, Rael prometeu que desistiria de qualquer coisa para defender o reino e a si mesma. Os dois pareciam profundamente apaixonados. Pouco depois, o irmão de Rael apareceu e zombou dele por contar uma história tão interessante para Martina. Ele era Granard Sem, o primeiro príncipe do reino de Sem. Rael cumprimentou calorosamente seu irmão mais velho. Granard brincou com ele, dizendo que ele devia estar preocupado com seu irmão mais novo, nervoso antes da iminente cerimônia de sucessão, o direito de sucessão. A espada sagrada da Anliaf. Uma lâmina reverenciada transmitida pelo primeiro rei. A lenda dizia que quem conseguisse desembainhar a espada do pedestal se tornaria o próximo governante. Mas durante centenas de anos, ninguém foi capaz de fazer isso. Agora era usado apenas na cerimônia real de maioridade, como símbolo de sua determinação. Rael parecia animado. Quase 13 anos. Ao final da cerimônia ele seria finalmente reconhecido como um homem independente. Granard, por outro lado, manteve-se calmo, provando que as suas preocupações anteriores eram infundadas. Com genuína preocupação fraterna, ele disse a Rael que tinha grandes esperanças para o seu futuro. Rael sorriu confiante, declarando que se tornaria o cavaleiro mais poderoso de todos, o herói mais famoso da história. Com orgulho e energia na voz, ele jurou proteger Granada e Tina. Rael desembainhou a espada com uma facilidade surpreendente. Ao segurá-la com força, seus olhos brilharam com a convicção inabalável de proteger o reino a todo custo. No instante seguinte, a expressão de Granard transformou-se em pura surpresa. Murmúrios surgiram na multidão. Alguém gritou que Rael havia desembainhado a espada sagrada. Outro homem se perguntou o que isso poderia significar, insistindo que ninguém deveria ser capaz de fazer isso. O próprio Rael ficou paralisado de descrença. Como ele conseguiu isso? Não fazia sentido. Granard gritou, exigindo saber como Rael conseguiu libertar a espada. Ela o agarrou pelos ombros e o sacudiu desesperadamente, recusando-se a aceitar a realidade. Mas Rael apenas permaneceu mudo. Eu não tive resposta. A fúria irrompeu em Granard. Eu não pude aceitar isso. Ele dedicou toda a sua vida ao reino. Ele o apoiou com tudo o que tinha. E ainda assim ele não havia sido escolhido. Era impossível, inaceitável. Cheio de raiva, Granard arrancou a espada das mãos de Rael, mas a arma o repeliu instantaneamente, repelindo sua energia e voando para fora de seu alcance. A sala estava em silêncio. Sussurros encheram o ar enquanto os nobres e cavaleiros discutiam a incrível reviravolta dos acontecimentos. A espada sagrada escolheu Rael em vez do legítimo herdeiro do primeiro rei. Isso só poderia significar uma coisa, que Rael era considerado mais digno do trono. Agitado, Granard gritou de frustração, perdendo a compostura. De repente, Lackvold, o primeiro-ministro, aproximou-se calmamente e pediu-lhe que se controlasse. Ele lembrou a Granard que eles estavam em público, cercados por olhares atentos, e prometeu que cuidariam do assunto mais tarde. Granard virou-se com uma expressão fria e declarou que a cerimônia de sucessão estava concluída. Ele proibiu todos os presentes de falar novamente sobre o que aconteceu. Era uma ordem do rei interino, avisou ele. Quem desobedecesse sofreria punições severas.
Enquanto isso, Rael permaneceu em silêncio, perdido em pensamentos. Os presentes se perguntaram por que tudo isso acontecia quando o rei ainda estava doente de cama. Uma guerra de sucessão estava iminente. No caminho de volta, Rael tentou conversar com seu irmão, mas Granad, contendo suas emoções, ordenou que ele voltasse para seus aposentos e descansasse, garantindo-lhe que ligaria para ele mais tarde. Confuso, Rael tentou protestar, mas Granad perdeu a calma e gritou para ele sair imediatamente, para sumir de vista. Granad não foi escolhido pela espada sagrada. O peso daquela rejeição o esmagou, perguntando-se o que estava faltando. Fora do castelo, eles acorrentaram Rael com algemas. Ele gritou, confuso, exigindo saber o que isso significava. O primeiro-ministro pediu-lhe paciência, dizendo-lhe que por enquanto só estava designado para o seu próprio território e que deveria descansar e aproveitar o passeio na sua carruagem. Mas a história tomou um rumo mais sombrio. Rael foi tratado como um criminoso. Basil Garst, o general do reino, garantiu-lhe que a culpa não era dele. Mas que este foi um passo necessário para a estabilidade do governo. Lacour explicou calmamente que, assim que Granada ascendeu ao trono, o reino seria estabilizado e Israel poderia retornar à capital real. Os dois homens insistiram para que ele entendesse a decisão de Granada, mas suas palavras apenas alimentaram o fogo dentro dele. À medida que sua fúria crescia, as mãos acorrentadas de Rael tremiam violentamente até que ele as atingiu com enorme força. Os olhos de Lacour se arregalaram de horror. A bênção da espada sagrada ampliou a força de Rael. Seu corpo agora estava repleto de magia infundida com miasma que distorcia o ar ao seu redor. Lackvood explicou que esta onda de poder incontrolável não poderia mais ser contida. Como Rael não conseguiu dominar a influência da espada, não havia outra opção senão suprimi-la usando um selo demoníaco. Ao ouvir isso, Rael ficou confuso, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Lackvood continuou solenemente. Dizendo isso, embora nunca tenha pensado que algo assim pudesse acontecer, havia a possibilidade de um dia Rael erguer suas mandíbulas contra o reino. O coração de Rael caiu no caos enquanto ele gritava, como se estivesse prestes a ameaçar seu próprio irmão com o poder de Daliath. Mas no fundo, eu sabia que nunca conseguiria. Ele havia jurado se tornar um cavaleiro que serviria e protegeria o reino, com ou sem espada sagrada, e não havia mentira nesse juramento. Chamando desesperadamente seu irmão, ele pensou que iria entender. Porém, tanto Lacour quanto Basil já estavam irritados. Lacour declarou que a decisão já havia sido tomada e acrescentou que tudo foi feito por ordem de Sua Alteza, o Sr. Granada. O rosto de Rael caiu, recusando-se a aceitar isso, convencido de que era mentira. Aos poucos, suas forças o abandonaram e ele caiu de joelhos, quebrado. Nesse momento apareceu Martina. Sua expressão refletia tristeza. Rael olhou para ela, garantindo que tudo era absurdo e implorando para que ela confiasse nele. Mas em vez disso, Martina pediu-lhe calmamente que se cuidasse durante a viagem e desejou-lhe uma boa viagem. Rael só conseguia olhar para ela, confuso e cheio de desconfiança. Fiquei sem palavras. Mas Martina continuou gentilmente, dizendo que da próxima vez que se encontrassem, adoraria ouvir sobre suas aventuras. Rael achou que ela não entendia nada. Martina interrompeu seus pensamentos e se apresentou. Martina Marcel, filha do primeiro-ministro que governava as terras. Ela disse a ele que ele também poderia chamá-la de Tana, embora esse nome só devesse ser pronunciado pelo noivo. Rael insistiu que isso não tinha nada a ver com o que ele queria falar, mas Martina o lembrou que ele pode ter usado esse nome antes e o alertou para não fazer isso novamente. Suas palavras carregavam uma ameaça silenciosa. Ele disse a ele que tudo mudou no momento em que ele desembainhou a espada sagrada. Rael ficou paralisado, enredado em suas emoções. Martina perguntou-lhe se ainda não entendia que, para o bem do reino, os sentimentos pessoais não tinham lugar. Foi assim que ela foi criada. Se ele permanecesse na capital, disse ele, o reino cairia no caos e o povo sofreria, algo que ele nunca iria querer. Mesmo assim, Rael se recusou a aceitar. Sua mente voltou ao juramento, a promessa de se tornar um cavaleiro que apoiaria seu irmão, um herói que protegeria o povo de demônios e inimigos, não importando o sacrifício. Martina lembrou-lhe que certa vez ele prometeu protegê-la e também ao país. Com um leve sorriso, ele disse que era uma coisa maravilhosa os sacrifícios que estava disposto a fazer pelo reino. Agora seu sonho poderia finalmente se tornar realidade. Não é assim? Ele perguntou suavemente. Rael tremeu, perturbado. Voltando-se para o pai, Martina disse que apreciava Rael, mas apenas porque era para o bem do reino. Em seu coração, ele achou realmente lamentável que as coisas tivessem terminado assim. Logo depois, Rael estava de joelhos novamente.
Martina ficou na frente dele e disse que não havia mais motivo para continuar noiva. Seu noivo, Rael Zane, não existia mais. Essas palavras o destruíram. Para ele, Tina era alguém precioso, mas para ela não era nada. Ela ficou ao seu lado apenas por conveniência. Martina também parecia triste. Ele se inclinou e perguntou gentilmente se ela estava bem, porque ele parecia pálido e fraco. Rael gritou, perguntando qual era o motivo de sua preocupação depois de tudo que ele havia dito. Confuso e devastado, ele se virou, recusando-se a olhar para ela. Como ela poderia estar tão calma, tão imperturbável, afinal? Martina, ainda perplexa, se perguntou por que estava com tanta pressa e o que havia de errado. Não aguentando mais, Rael correu, subiu na carruagem e começou a chorar de descrença. Momentos depois, Laquad estava do lado de fora, acenando um adeus. Desejou-lhe boa saúde e ordenou que a carruagem partisse. Enquanto avançava, Rael olhou pela janela. Ele viu seu irmão. Ele começou a gritar com todas as suas forças. Ele acreditava que devia haver algum engano, que seu irmão nunca o abandonaria de verdade. Mas essa esperança existia apenas em sua mente. Seu irmão também estava perturbado e distante. O vínculo que antes compartilhavam não era mais o mesmo. 5 anos se passaram desde então. Rael estava lutando contra alguns monstros na floresta. Uma matilha de cães selvagens atacou-o, mas ele manteve-se firme, destemido, enfrentando apenas a ameaça que se aproximava. Ele desceu do cavalo e tirou a capa. Aqueles bastardos já estavam infestando seu domínio há algum tempo e agora tinham que estar preparados para o que estava prestes a acontecer. Sua espada pulsou com energia mágica enquanto ele lançava seu feitiço cauda de dragão. O chão tremeu quando ele os fez recuar, cortando os cães selvagens. 2 deles caíram instantaneamente, feridos sem possibilidade de salvação, mas outros continuaram atacando. Sua espada não mostrou piedade. Seu poder sombrio recusou-se a descansar. A batalha se intensificou enquanto ele atacava repetidas vezes, até que o último touro caiu a seus pés, incapaz de continuar. Mesmo assim, ele não estava satisfeito. Ele nunca permitiu que ninguém escapasse. Olhando para os corpos no chão, ele avisou friamente que nenhum deles voltaria para casa. Só então, um homem apareceu atrás dele. Era Zapuz, um aventureiro veterano da cidade pioneira. Zapuz o cumprimentou naturalmente. Rael perguntou se ele havia terminado sua parte, e Zapuz assentiu, impressionado por um homem ter cuidado de tudo. Rael ignorou, dizendo que não era nada especial. Zapuz riu, zombando que aquelas palavras soassem engraçadas vindo de alguém que chorava tão facilmente. A testa de Rael franziu, irritado por ser chamado de mole novamente. Zapuz continuou, lembrando-se da primeira vez que se conheceram, daquele jovem que lhe enviaram anos atrás. Ele zombou, dizendo que era ousado ouvir isso de alguém que chorava por qualquer coisa. O comentário irritou Rael instantaneamente, que odiava ser rotulado daquele jeito. Sapu continuou provocando, dizendo que se bem lembrava, quando Rael chegou lá pela primeira vez, foi mesmo assim, ouvir. Rael estava com raiva por ter mencionado aqueles primeiros dias. Zapuz lembrou que quando viu pela primeira vez a criança que lhe enviaram, não sabia o que esperar. Ao lembrar, Rael percebeu que provavelmente foi a grosseria deles que o contagiou. A Zapuz acreditava que não poderia ser de outra forma. Rael veio da capital real, um lugar que nunca forneceu qualquer apoio ao seu povo empobrecido e de repente estava enviando um jovem senhor para governar. Era natural que as pessoas não estivessem felizes. Mesmo assim, Zapuz admitiu que Rael teve sorte de ser apenas uma criança naquela época. Porém, mesmo quando criança, ele não era do tipo que desistia ou se deixava derrotar. Zapuz relembrou sua surpresa quando um dia aquele mesmo garoto invadiu seu quarto exigindo que ele o ensinasse a lutar. A partir daí, Zapuz começou a treiná-lo, encontrando naquele príncipe um menino divertido, determinado e digno de ensinar. Rael brincou que Zapuz o adotou como hobby, já que o espancavam sem piedade nos treinos. Mas Zapuz sabia que essas duras lições foram o que o tornou mais forte, e logo os demais começaram a reconhecer o crescimento de Rael. Zapuz falou com orgulho, dizendo que a vila havia prosperado e que Rael havia se tornado um senhor respeitável, tanto em nome quanto em atos. Rael o interrompeu no meio da frase, cortando seus exageros, mas garantiu que a cidade ficaria bem sem ele. Sapu ficou sem palavras, percebendo que não poderia refutar isso. Sério, Rael o avisou que se ele quisesse se aposentar, ele estava livre para fazê-lo. Zapu riu, chamando-o de idiota, alegando que ele ainda era forte e cheio de energia.
Mas Rael revelou que quando esse dia chegasse, ele planejava ocupar o seu lugar. A declaração surpreendeu a Zappos. Ainda assim, Rael falou com confiança. Ele iria protegê-lo, a cidade e tudo o que havia lá, porque aquele lugar havia se tornado seu lar. Zappos sorriu com um misto de orgulho e nostalgia, reconhecendo o quanto aquele pirralho de antigamente havia crescido. Rael mudou de assunto, imaginando o que estava acontecendo que o fez de repente se lembrar tanto do passado. Zappos sorriu maliciosamente e disse que trazia novidades. Ele tirou um envelope e revelou que um visitante havia chegado da capital real. Rael ficou pensativo por um momento. Preocupada, a Zappos perguntou se ele estava bem ou se precisava de ajuda, mas Rael recusou, dizendo que iria pessoalmente. Após um breve silêncio, Rael sugeriu que quando terminasse o assunto, a Zappos poderia acompanhá-lo por um tempo. Enquanto se preparava para sair, Rael acenou para ele, dizendo que queria enfrentá-lo novamente, como nos velhos tempos. Se não fosse contra Zappos, não haveria desafio real. Zappos retribuiu o gesto, gritando para ele ir embora, chamando-o de pirralho. A cena mudou para Rael entrando em uma sala para receber o visitante. Ele perguntou por ele e a recepcionista informou que o esperavam na sala de recepção. A dúvida passou pela sua cabeça. O que eles poderiam querer agora? Ele presumiu que fosse Basil ou Lockwood. Ao entrar, pediu desculpas pela espera e perguntou diretamente qual era o seu propósito. Uma jovem estava lá, bebendo você com calma. Ele falou primeiro, dizendo que já fazia muito tempo. Era Martina Marcel. A expressão de Rael endureceu. Seu tom estava longe de ser cordial. Ele sentou-se e murmurou que já se passaram 5 anos, perguntando desde quando ela o chamou de príncipe. Martina contou-lhe a notícia de que há poucos dias Sua Majestade, o rei e pai de Rael, havia morrido. As palavras o atingiram com força. Ela perguntou sobre seu irmão e Martina respondeu que Granada, agora o novo rei, havia enviado um decreto real. A atmosfera ficou tensa. O decreto ordenava que Rael Sen, irmão do rei, renunciasse imediatamente ao cargo de senhor da cidade pioneira e retornasse imediatamente à capital. Rael deu um sorriso amargo. De volta à capital real? Ele perguntou se já havia esquecido o que havia feito. Martina manteve a calma, explicando que o reino estava à beira de uma grande crise. O Império Oriental de Arcelenia, a nação mais poderosa do continente central e a maior força do mundo, declarou guerra ao reino de Zeyn. Com voz calma, Rael perguntou se esta declaração de guerra não era simplesmente mais uma demonstração de força. Martina esclareceu que, embora o Império fosse poderoso, também tinha muitos inimigos, mas se a situação não fosse controlada, nem mesmo a espada sagrada poderia protegê-los. Isso chamou a atenção de Rael. Ela explicou que as 2 espadas sagradas, relíquias dos tempos antigos, ainda existiam e que o Império possuía 3 delas, cada uma com um portador confirmado, conhecido como manejadores de espadas sagradas. Era extremamente raro existirem 4 manejadores de espadas sagradas na mesma época, sendo Israel um deles. Ele então lhe deu o decreto real ordenando-lhe que retornasse à capital e lutasse pelo reino. A paciência de Rael foi quebrada. Ele bateu a mão na mesa, alertando-a para não zombar dele. Os outros na sala pularam de medo. Ele olhou para Martina com fúria, exigindo que ele respondesse honestamente. Ele realmente queria que eu lutasse por eles? Que ele arriscaria a vida por ela, pelas mesmas pessoas que o exilaram da capital? Martina admitiu silenciosamente que estava certa. Furioso, Rael desembainhou a espada e apontou diretamente para o peito. Martina tentou acalmá-lo, insistindo que tudo era para o seu bem, mas Rael exigiu uma explicação adequada. Enquanto segurava a raiva, Martina falou novamente, com um tom firme. Ele explicou que se Rael fosse para o campo de batalha como um portador de espada sagrada, Granard lhe concederia qualquer desejo que ele tivesse. Novos territórios para além dessas terras remotas e até mesmo a restauração do seu estatuto real. Rael deu uma risada sarcástica. Recuperar meu status real? Isso é tudo, ele murmurou. Se isso era tudo que ele tinha vindo dizer a ela, então ele poderia ir embora. Sua compostura quebrou quando ele a provocou, dizendo que ela havia se tornado arrogante, que agora desprezava as terras de outras pessoas como uma região remota. Ela perguntou-lhe duramente se ele estava desafiando um decreto real. Rael a interrompeu abruptamente, dizendo que ela falava demais. Martina suspirou, tirando uma pérola brilhante. Ele falou friamente, dizendo que se as coisas tivessem chegado a esse ponto, ele não teria escolha. De repente, correntes se fecharam nos pulsos de Rael e o aprisionaram algemado. Ele entendeu isso instantaneamente. Esse tinha sido seu plano desde o início. Martina não queria que isso acontecesse se pudesse evitar. Mas ela era filha do primeiro-ministro.
Se o reino exigisse um sacrifício, ela era obrigada a dar tudo. Rael Bufo já havia dito a mesma coisa antes. Martina insistiu que tudo era para o futuro do reino de Zai e que ela deveria acompanhá-los. Rael suspeitava que ela esperava que ele obedecesse sem resistência. Martin admitiu calmamente que, na pior das hipóteses, temia ter que usar magia de escravidão. Rael rugiu incrédulo ao ouvir essas palavras. Será que chegou tão longe? Eles o estavam tratando como um criminoso, e ele não conseguia entender como ela poderia considerar tal coisa. Como ex-vassalo e sua noiva, ela implorou-lhe que se rendesse pacificamente e obedecesse. Ele confessou que tinha sido fraco e estúpido no passado, acreditando que se comportar adequadamente o protegeria da injustiça. Mas Rael nunca mais cederia. Ele gritou o nome de Namelia bem alto. Rael, seu companheiro e aliado, entendeu instantaneamente. A situação ficou fora de controle. Um soldado caiu ferido. Martina disparou flechas, mas Namelia resistiu. A raiva brilhou no rosto de Martina. Namelia se aproximou para verificar o estado de seu mestre, segurando-o com cuidado. Rael agradeceu, mas a mente de Martina estava confusa. Magia, aqueles olhos dourados. Não havia dúvida. Namelia foi enterrada há 200 anos. Como ele poderia estar lá agora? Martina percebeu, horrorizada, que Namelia devia ser uma das 6 bruxas da desgraça. Namelia declarou friamente que só ela poderia decidir o que fazer com seu mestre. Ele não se lembrava de ter dado permissão a uma mulher de ombros largos para tocá-lo livremente. Namelia respondeu que, com aquele nível de força, as algemas eram insuficientes para uma contenção adequada. Se eles quisessem fazer isso, teriam que pelo menos fazer certo. Rael bateu na cabeça de Namelia e mandou ela calar a boca. Ele avisou Martina que havia tentado prendê-lo apesar de seu sangue real. Agora que o plano dela falhou, ele esperava que ela estivesse preparada para enfrentar as consequências. Martina, tremendo, admitiu que não esperava que ele tivesse uma bruxa lendária ao seu lado. Rael fez uma pergunta. Teria sido Granard quem ordenou que ele fosse capturado e levado para a capital? Martina respondeu que não, que nem Sua Majestade nem seu pai estavam envolvidos. A culpa foi dele, ele agiu precipitadamente. Rael canalizou sua raiva em um único movimento. Desembainhando sua espada e declarando que o deixaria passar. Por um momento parecia que ele iria matá-la. A culpa era visível em Martina quando Rael ergueu a lâmina, pronto para atacar, mas ele parou. Martina perguntou por que ele havia contido o golpe. Rael admitiu que, embora afinal fosse fácil matá-la, ele tinha uma pergunta para ela e não iria fazê-la ainda. Martina respondeu que não havia nada que ela pudesse dizer que pudesse ajudá-lo. Rael já sabia disso. Namelia deu um passo à frente. Ele segurou Martina com força e, com expressão determinada, elogiou a disposição de sacrifício que viu refletida em seu rosto, chamando-a de quase encantadora. Martina ficou exposta e tremendo. Namelia avisou que uma simples exposição não a salvaria. Martina ficou perturbada, sem entender o que estava acontecendo. Namelia disse que a dor poderia ser suportada, mas e o prazer? Aquilo em que Martina baseara seu orgulho se dissolveria em outra coisa. O pensamento fez Martina estremecer de medo. Namelia conhecia bem Martina, sabia que ela não era o tipo de mulher que romperia com simples interrogatórios ou torturas. Martina parecia magoada e aterrorizada ao mesmo tempo. Namelia sugeriu testar, ver até onde Martina resistiria. De repente, um soldado gritou alarmado. Ele exigiu saber o que Nia havia feito. Ele se virou para Rael e perguntou o que ele havia feito com Martina. Rael gritou que esta mulher havia amaldiçoado ele, um membro da realeza, e tentou subjugá-lo à força. Pelo crime de alta traição, estava agora sob sua custódia. O soldado recuou, assustado. Rael continuou, sua voz quebrada por lembranças amargas. Aquele dia foi destruído pela traição. Tudo em que ele acreditava foi tirado dele e ele foi expulso. E agora eles queriam roubá-lo novamente, tirando a vidinha tranquila que ele finalmente conseguiu construir. Eu não permitiria isso. Ele jurou que não haveria misericórdia. Ele não era mais o homem que era. Se pisoteassem seu orgulho novamente, haveria consequências. Rael ordenou aos soldados que dissessem ao seu irmão que, quanto à guerra com o Império Arceleniano, ele próprio se encarregaria de acabar com ela. Fora da cidade, onde inúmeros soldados estavam dispostos, apenas 3 dias se passaram desde que o reino enviou sua resposta. Que resposta rápida! Rael pensou, a julgar pela visão, devia haver quase 1000 homens. Entre eles, um homem deu um passo à frente e se apresentou como Deren Galast, comandante do exército real. Ele pediu que a porta fosse aberta.
Mas antes que os guardas pudessem agir, Rael os deteve. Depois de um momento, o portão se abriu lentamente. Observando a cena, Azapos comentou em voz alta se era assim que os royalties normalmente eram recebidos. Ainda assim, o chamado comandante à frente deles parecia jovem demais. Quase como um pirralho brincando de soldado. Rael observou que não esperava que o comandante aparecesse pessoalmente. Parecia que o reino nem teve tempo de preparar as aparências. Martina comentou calmamente que talvez isto mostrasse o quão desesperado estava o seu país. Quando Martino chamou, Rael virou-se para ela. Ela insistiu que a única maneira de resistir ao império era depender dele. Suas palavras deixaram Radel tenso de raiva. Ele exigiu saber quem lhe dera permissão para falar, lembrando-lhe que certamente não o fizera. Virando-se bruscamente, Rael agarrou seu rosto e ordenou que ela ficasse em silêncio. Ela não entendia por que era tão difícil para ela fazer algo tão simples como ficar parada. Martina tremeu, insistindo que tudo era para o bem do reino, mas mesmo essa breve troca pareceu ativar a maldição de Milia, enchendo o corpo de Martina com uma sensação de prazer insuportável. Num momento de perda de controle, a mão de Rael foi até seu peito. Ela sempre foi uma mulher casta e por isso a linha entre o prazer e a razão tornou-se perigosamente confusa em sua mente. Um gemido escapou de seus lábios, mas na mente de Rael ninguém lhe dissera para ir tão longe. Só então Azapos anunciou que o comandante havia chegado. A atmosfera ficou tensa à medida que Deren se aproximava, o rosto pesado pelo peso do dever. Radel o observou com atenção, desconfiado de qualquer um que servisse sob o comando de seu irmão. Ele lembrou a si mesmo que aquele homem era filho do general Dust. Ainda assim, decidiu que se Deren demonstrasse a menor hostilidade, não haveria piedade. Recuperando-se, Rael deu as boas-vindas ao comandante, agradecendo por ter vindo até aqui para conhecê-los. Deren curvou-se profundamente, chamando de Vossa Alteza e comentando que eles não se viam há muito tempo. O gesto comoveu Rael ligeiramente. Disse-lhe que levantasse a cabeça, reconhecendo-o como filho do general Gilles. Deren confirmou que eles se encontraram uma vez no Palácio Real com seu pai e expressou seu alívio ao vê-lo com boa saúde. Rael notou que este parecia muito mais obediente. Um tipo de homem diferente daqueles a quem estava acostumado. Minlia, por sua vez, achou Deren surpreendentemente fofo. Feitos os cumprimentos, Rael voltou ao assunto principal. Deren então declarou seu propósito. Foi enviado com uma mensagem de subordinados reais. Sua Alteza Rael participaria da guerra que se aproximava, por isso foi acompanhá-lo de volta e pedir humildemente que salvasse o reino. Rael garantiu a Deren que não havia motivo para preocupação. Um governante acreditava que ele deveria sempre cumprir suas promessas porque seus súditos olhavam para seu rei. Era dever da realeza responder à lealdade de seu povo. Uma lição que ele herdou de seu falecido pai. Com essas palavras em mente, Rael jurou silenciosamente fazer tudo o que pudesse para proteger o reino. Deren admirou a determinação dela e comentou que tal decisão era verdadeiramente digna de respeito. Ele então sugeriu que iniciassem os preparativos imediatamente. Enquanto seu olhar vagava, ele notou Martina parada por perto. Rael percebeu seu olhar e perguntou se algo estava errado. Deren rapidamente negou, embora em sua mente pensasse que depois do comportamento abusivo anterior de Martina para com Rael, a punição que recebeu quase poderia ser considerada misericordiosa. Rael percebeu a tensão e disse a Deren para não fazer aquela cara. Aquela mulher ainda tem suas utilidades, disse ele. Não há razão para tratá-la com severidade. Enquanto isso, Milia pensava silenciosamente que o comandante estava entendendo tudo errado. Percebendo que havia falado demais, Radel voltou a se concentrar em sua missão. Os preparativos estavam prontos e era hora de partir para a capital real. Deren perguntou se Martina os acompanharia, mas Rael recusou. Ela ficaria lá. Bem, não teria nenhuma utilidade naquela viagem. A cena então mudou para o local onde estavam os carros alegóricos. Rael informou a Zapos que estava indo embora e a Zapos pediu que ele terminasse seu trabalho rapidamente e voltasse para casa logo. Rael pediu desculpas pelo transtorno, mencionando que deixaria a cidade e Martina sob seus cuidados. Martina permaneceu em silêncio, com uma expressão distante e quebrada. Rael subiu na carruagem enquanto a Pus lhe garantia que tudo estaria sob controle. Durante o passeio, Deren perguntou timidamente se seria sensato viajar sozinho. Radel minimizou a preocupação, dizendo que não houve problema. Alguém tinha que ficar para governar a cidade. Ainda assim, Deren parecia desconfortável. Na Melia, animada e feliz.
Ela se apresentou como cuidadora de seu professor e disse que desejava trabalhar ao lado de Deren. Em resposta, Deren pediu educadamente que, se Sua Alteza tivesse algum pedido, avisasse-o imediatamente. Rael sorriu com um tom formal, comentando que ela agora o tratava como um verdadeiro membro da realeza. Deren afirmou isso com orgulho, declarando que Rael era, afinal, um nobre de sangue real. A menção ao sangue real endureceu a expressão de Rael. Seu tom ficou afiado quando ele perguntou se Deren ainda diria a mesma coisa se ele e seu irmão entrassem em conflito. A pergunta deixou Deren pálido e sem palavras. Ele implorou nervosamente a Sua Alteza que não brincasse sobre tais assuntos. Mesmo ditas em tom de brincadeira, essas palavras tinham um peso sério. Rael recostou-se, dizendo que estava apenas desabafando. Ele admitiu que achou irônico. Tendo sido descartado como um príncipe desnecessário, ele foi chamado de volta apenas por conveniência. Ele se perguntou o que eles estavam realmente pensando. Deren não sabia como responder, enquanto Radel minimizou a questão, dizendo que estava apenas brincando. Após uma pausa, Deren disse que, se lhe fosse permitido ser tão ousado, queria transmitir uma mensagem. Sua Majestade Grenard desejava verdadeiramente uma reconciliação. O rei queria lutar lado a lado com Rael contra o Império. Ele pediu-lhe que considerasse os sentimentos de Sua Majestade. Rael murmurou sobre os sentimentos do irmão. Ele então se virou para Naia e deu-lhe um leve sinal. Entendendo o momento, Nilia preparou um copo fumegante de leite e ofereceu a Deren. Deren, confuso, quando Nilia começou a explicar, Rael a interrompeu no meio da frase. Antes que Deren pudesse reagir, seus olhos se arregalaram de choque. Ele entendeu imediatamente. A mulher diante dele era uma maga. O rosto de Deren se encheu de choque. Magia sem canto era quase inédita. Agora ele entendia por que Rael só trouxera uma empregada com ele. A princípio ele pensou que havia algum plano oculto, mas depois de testemunhar isso, tudo fez sentido. Esse poder esmagador era claramente um aviso silencioso, um lembrete para não agir de forma imprudente. Rael, porém, achei o desempenho de Deren engraçado. Para ele, não foi nada mais do que um momento casual. Ele só queria um pouco de chá e tomou um gole do copo. Ele elogiou Nimlia, dizendo que o chá que ela preparou estava delicioso como sempre. Nindia, corada, insistiu que não merecia tal elogio, que desta vez simplesmente usará um mel especial. Assim que falou isso, Rael quase engasgou e cuspiu o chá, percebendo o que havia feito. Arrependendo-se do elogio, ele exigiu saber o que diabos ela havia colocado na bebida. E assim, o carro alegórico continuou avançando. A estrada se estendia à frente deles enquanto Rael mergulhava em pensamentos, olhando silenciosamente pela janela depois de 5 longos anos. Finalmente retornou à capital real. Este seria um retorno bastante agitado. Na capital, Rael e seus companheiros finalmente chegaram. Nimli admirou a parede imponente à frente deles, chamando-a de uma visão impressionante. Rael, porém, questionou-se em voz alta se realmente merecia tamanha admiração. Nimia comentou divertida que um grande e digno rei deve ter governado ali. Juntos, eles pararam diante da enorme porta. Ao entrarem na cidade, o movimentado mercado apareceu diante deles. Para Rael, isso despertou lembranças antigas. Mas comparado ao passado, ele percebeu o quanto tudo havia desbotado. A guerra cobrou seu preço. E ele se perguntou se as pessoas também poderiam sentir aquela atmosfera pesada. A voz de Deren o tirou de seus pensamentos. Informou-lhe que a audiência com Sua Majestade aconteceria no dia seguinte. Uma mansão foi preparada para sua estadia e ele foi aconselhado a descansar e se recuperar da viagem. Rael pareceu surpreso. Uma mansão e não o Palácio Real? Deren não teve resposta. Rael sorriu ironicamente, suspeitando que seu irmão realmente se ressentia dele. Ele sentiu que grande parte da confiança entre eles havia sido perdida. Deren insiste rapidamente que algo assim nunca poderia ser verdade. Rael o acalma, dizendo que não há necessidade de dar cobertura ao irmão. Ele sabe há 5 anos que a Garda nutre ressentimento desde o caso da espada sagrada. Deren parece envergonhado e um silêncio se instala entre eles. À medida que a carruagem continua sua jornada, eles finalmente chegam ao seu destino. A cena muda para uma imponente mansão. Os olhos de Emilia brilham de excitação enquanto Radel observa com um sorriso calmo. Deren os instrui a usar a mansão livremente durante sua estada na capital. Rael vê todo o arranjo. As intenções de seu irmão são claras. Ele percebe que Grenard não o quer dentro do palácio, mas ainda deseja aproveitar sua força. Para mantê-lo cooperativo, ele não hesitará em oferecer uma recompensa tentadora à sua frente. Mais tarde,
Hadel caminha pelos corredores da mansão. Milia comenta que a sensação é muito diferente de sua casa na cidade fronteiriça. Rael admite que não gosta do motivo de tudo isso, mas a culpa não é da mansão. Ele decide que eles deveriam ficar confortáveis no momento. Ao entrar no grande salão, todas as criadas se curvam profundamente, dirigindo-se a Rael como o irmão mais novo de sua majestade. Ele acha isso irritante enquanto Nia observa em silêncio e em choque. Um mordomo se aproxima e o cumprimenta respeitosamente, observando quanto tempo se passou desde a última vez que se viram. Ele também se refere a Rael como o irmão mais novo de sua majestade. Rael estuda seu rosto, parece familiar. O homem se apresenta como Sovin, um servo a serviço do rei Granar. Naquele momento, Hadel lembra de tê-lo visto uma vez, talvez em um chá onde Sovin lhe ofereceu doces. Sovin se curva profundamente, expressando que é uma honra vê-lo novamente. Sua Majestade ordenou-lhes que atendessem Rael e garantiu-lhes que atenderiam qualquer pedido sem hesitação. Rael considera o momento perfeito. Com todos presentes, ele decide falar. Ele reúne os servos e anuncia que tem algo importante a dizer. Com calma, mas com firmeza, ele declara que todos estão dispensados e devem deixar a mansão imediatamente. Os servos entram em pânico. Surpreso, Sarovin pergunta se eles fizeram algo errado. Por que ele diria algo assim? Rael responde friamente que não se trata do bem ou do mal, ele simplesmente não precisa deles. A expressão de Sarovin endurece quando a raiva começa a aparecer. Ele comenta que a mansão é grande demais para uma empregada solteira administrar. Apontando para Nilia, ele pergunta o que uma garota como ela poderia fazer sozinha. Rael responde calmamente que não é algo com que ele deva se preocupar. Namelia, claramente ofendida, retruca irritada, mas Hadea a interrompe, afirmando com firmeza que a única pessoa em quem ela confia é ela, mais ninguém, muito menos os agentes de seu irmão. O rosto de Sarov endurece de frustração e raiva. Ele declara que, se for esse o caso, reportará pessoalmente o assunto à sua majestade Granard. Rael simplesmente diz para ele fazer o que quiser. Assim que os criados saem, o silêncio preenche o grande salão. Finalmente sozinho, Hadel exala aliviado, aproveitando o breve momento de paz. Mas ao olhar para o rosto de Nilia, ele percebe sua expressão radiante e pergunta o que aquele olhar significa. Nilia, sorrindo feliz, repete suas palavras anteriores. Aqueles que disseram que ela era a única em quem ele confiava. Rael rapidamente esclarece que era apenas uma figura de linguagem. Namelia, recusando-se a abandonar o assunto, provoca-o dizendo que não deixaria ninguém, Deus ou demônio, interromper o tempo que passam juntos. Rael, nada impressionado, murmura que deve ter comido algo estranho e talvez precise de um médico. Namelia levanta a voz, insistindo que não há necessidade de esconder sua vergonha. Ela se autoproclama a indigna Nimlia, pronta para receber seu amor e devoção agora que os intrusos se foram. Envergonhado e frustrado, Hadel a agarra pelo rosto, perguntando se ela está satisfeita com sua bobagem. Namelia reclama que dói. Rael ordena que ela inspecione a mansão e ela obedece imediatamente. Namelia ativa sua magia e reúne os servos, ordenando-lhes que vasculhem todos os cantos da mansão. Os instrui a garantir que não haja nada perigoso escondido e ninguém escondido dentro. Os servos acenam com a cabeça e correm para cumprir as ordens. Iniciada a fiscalização, Nimlia garante a Rael que ele pode ficar tranquilo e deixar tudo relacionado à mansão para ele. Hadel responde que conta com ela. Nilia acrescenta que se ele não conseguir dormir, pode ligar para ela a qualquer hora. Ela terá prazer em dedicar seu corpo e alma para confortá-lo. Hadel, visivelmente chateado, vai embora antes que possa continuar falando. Na manhã seguinte, Hadel segue para o Palácio Real. Rael e Griad se encaram em silêncio. Rael se curva profundamente e se apresenta, declarando que, por ordem real, veio perante Sua Alteza. Granard ordena calmamente que ele levante a cabeça e agradece por ter vindo. Rael reconhece que, de fato, já passou muito tempo. Granard pede que ele não seja tão formal, lembrando-lhe que eles são os únicos irmãos e que ele deveria se dirigir a ele como costumava fazer. Relutantemente, Rael responde chamando-o de irmão mais velho, num tom que mistura nostalgia e desconforto. Com sincero pesar, Rael pede desculpas por não poder comparecer ao funeral do pai, pedindo perdão por ser um irmão mais novo e incompetente. Granard garante que está bem, elogiando-o por cumprir o grande dever de proteger a fronteira dos monstros. No entanto, a raiva de Rael torna essas palavras vazias. Ele pensa interiormente como Griar se tornou descarado. Ele reflete que o homem ganhou o suficiente compostura para desempenhar bem seu papel de rei. Ao seu lado, o chanceler Lacode permanece estranhamente calmo. Mesmo depois que sua própria filha, Meltina, foi feita prisioneira,
Seu olhar se move, lembrando o passado. O general Garci não está presente. Mas os dois que o baniram naquela época estão na sua frente. O momento parece estranhamente semelhante àquele dia. O mesmo ar opressivo, os mesmos olhares de julgamento ainda presos pela aura da espada sagrada. Eram os mesmos olhos que o abandonaram. Rael os reconhece bem, olhos de um rei malvado que exilou o próprio irmão por ciúmes. Naquele momento, ele finalmente entende. Granardo escolheu a espada sagrada em vez de seu próprio sangue. E agora esse mesmo irmão ousa convocá-lo novamente para seu próprio benefício. A raiva dentro de Rael ferve. O perdão está longe de ser alcançado. Contendo a amargura, Rael pergunta por que foi convocado novamente à capital. Granardo responde que já sabe o motivo. Explique que o Império de Arceline, vindo das terras orientais, invadiu seu reino. Zai, seus exércitos, fortalecidos por um portador de espada sagrada, já conquistaram 1/3 do território. Embora o general Garst resista ao inimigo por enquanto, é apenas uma questão de tempo. Antes que eles caiam, Rael pergunta o que Granardo espera que ele faça. No fundo, ele sente que este é o seu ponto de ruptura final. Tudo o que eu sempre quis foi uma única palavra de desculpas. Algo simples, algo humano. Mas se nem isso lhe pudesse ser dado, então talvez não houvesse reconciliação possível. De repente, Granardo dá sua ordem. O portador de Excalibur, o portador da espada sagrada, deveria empunhar Danliaf e lutar contra o Império para salvar o reino de Sen. Rael congela, a descrença refletida em seu rosto, em seu coração. Ele sabe que Granardo não o vê mais como um irmão. Apenas como uma peça útil quando conveniente. Uma determinação fria se instala dentro dele. Se fosse assim que as coisas seriam, ele também não se conteria. Ele recuperaria tudo que lhe foi tirado e destruiria qualquer um que estivesse em seu caminho. Aquele destinado a governar não seria Granardo, seria Rael. Rael anuncia calmamente que se arrepende de ter recusado a ordem. Não pode, em hipótese alguma, lutar contra o Império. Suas palavras caem na sala como um trovão. Granardo fica paralisado, enquanto os ministros e nobres ao seu redor ficam tensos e inquietos. Os murmúrios se espalharam. Desafiar uma ordem real é nada menos que traição. Mesmo sendo irmão do rei, tal insolência é imperdoável. A voz de Granardo treme de raiva e confusão enquanto ele pergunta se Israel entende o que ele está dizendo. É uma ordem direta do rei. No entanto, Rael se mantém firme, sua expressão imperturbável. O chanceler Lasso dá um passo à frente, alertando que tal desafio é uma grave falta de respeito para com sua majestade. Rael reconhece o comentário com calma, admitindo que pode ser, mas como senhor de uma cidade fronteiriça, ele tem o dever de proteger seu povo e manter os monstros afastados. Abandonar o dever de combater o Império não é uma exigência irracional. Lackwood grita que está uma crise nacional, perguntando se Israel compreende o significado das prioridades. Rael o interrompe abruptamente, repetindo a palavra prioridades. Seu tom fica mais frio enquanto ele continua. Se as prioridades são o que realmente importa, então, onde estão os reforços além dele? Ele exige saber se algum outro cavaleiro veio ajudar. Ele só ouviu falar que o exército e os cavaleiros enfrentam o Império. Que curioso, com tantos nobres presentes. Com quantas tropas cada um contribuiu? Certamente o rei não pretende mandá-los para a guerra sozinhos enquanto os outros assistem da segurança dos seus palácios. Suas palavras silenciam a sala. Alguns rostos se contorcem de desconforto. Por fim, Granardo pergunta o que Rael realmente quer. Se ele se recusar absolutamente a entrar na batalha, então não há razão para ele permanecer na capital. Você está procurando dinheiro, poder, status? Se há algo que você deseja, diga claramente. Rael sorri levemente. Assim como eu esperava de Sua Majestade, seu entendimento é rápido, e isso realmente facilita as coisas. Louvo o dom do rei de ler os corações dos homens. Granardo, irritado, lembra-lhe que pediu suas exigências, não lisonjas vazias. Ele tira um pergaminho de seu manto, comentando que essas são suas exigências, um pequeno favor talvez de um irmão pobre banido de sua terra natal. Ele declara que, se for esse o caso, então exporá claramente suas condições. O salão se acalma enquanto Raoral Sen se apresenta e estabelece os termos sob os quais ele lutará. Ele declara que protegerá o reino de Sen do Império Arcelane somente se certas condições forem aceitas. Primeiro, ele exige uma garantia de segurança dentro do reino, explicitamente que o rei Granardo garanta a segurança de Rael. Próximo, solicita que o Palácio Real forneça 100.000 moedas de ouro como ajuda para a cidade fronteiriça sob seu comando. Com isso,
Os cortesãos se entreolham alarmados, o espanto se espalhando pela sala. À medida que a cena se desenrola, ele continua com um terceiro ponto. Quaisquer bens que obtenha na guerra pertencerão exclusivamente a ele, sem direito de reclamação por parte do Palácio Real. As autoridades sussurram preocupadas que tais condições possam prejudicar o orçamento nacional. Lacoud exige esclarecimentos, perguntando o que ele quer dizer com isso. Howrah responde com a quarta condição. Reserva-se o direito de decidir o destino de qualquer prisioneiro capturado durante a guerra. Durante esse tempo, Lash considerou a lista nada mais do que uma série de exigências supostamente justas e pensou que esse objetivo era obter uma compensação. Howrah deveria dizer isso abertamente. Ele também se perguntou o que Sua Alteza poderia estar pensando à medida que as demandas continuavam a aumentar. Então, Howrah disse que restava uma última condição. Ele afirmou isso sem rodeios. O rei Grenard nomearia seu irmão mais novo, Howrah, como príncipe herdeiro e o designaria como o próximo governante do reino. Ao longe, um ministro e um senhor reagiram com espanto, perdendo a compostura. Lacoud respondeu imediatamente, rejeitando a proposta por considerá-la absurda e questionando se Howrah entendeu o peso de suas palavras. À medida que a tensão aumentava, ele condenou a forma como se dirigiu ao rei, argumentando que o processo parecia como se Howrah pretendesse destronar o monarca e tomar o trono para si. Granado olhou para ele e perguntou se ele realmente estava falando sério. Depois, com força crescente, rejeitou imediatamente a ideia. Afirmou que o príncipe herdeiro já havia sido decidido e que o próximo rei seria seu filho, Strauss. Ele acrescentou que nunca nomearia alguém como príncipe herdeiro real. Howrah recebeu a reação com calma e gravidade e disse que retiraria a última condição. Com isso, Granard ficou tenso, surpreso. Howrah esclareceu que estava de fato se retratando da última exigência que havia imposto ao irmão. Com a tensão diminuindo, Howrah concluiu que não havia mais obstáculo e instou Granard a assinar o juramento imediatamente. Enquanto isso, Granard entendeu a tática. Ele percebeu que Howrah havia feito uma exigência insana apenas para fazer com que as outras condições parecessem razoáveis. Se ele agora se recusasse a aceitá-los, sua adequação como rei poderia ser questionada. Ele também reconheceu a frágil unidade do reino e entendeu que mostrar fraqueza poderia empurrar algumas facções em direção ao império. Ao acalmar seus pensamentos, ele admitiu para si mesmo a meticulosidade da abordagem, embora ainda se perguntasse o que Howrah planejou com as outras 4 condições. Então ele disse que mandaria trazer o selo real e pediu um momento. Howrah rejeitou a necessidade de um selo e, apelando ao vínculo fraterno, propôs selar o pacto com sangue. Granard repetiu a frase para si mesmo, questionando a noção de um selo de sangue. Howrah deu um propósito ao momento e afirmou que agora eles deveriam se levantar juntos contra a invasão do Império. Granard desvalorizou a proposta. Ele se alinhou com a ideia de um vínculo testado pelo sangue e aceitou o conceito de irmão selando sua confiança através de um pacto de sangue. Com uma breve autorização para prosseguir, permitiu que o assunto avançasse e os dois se prepararam para formalizar o pacto. Pouco depois, Granard confirmou a intenção de Howrah e deixou claro que, tendo chegado até aqui, não permitiria a derrota do Império. Howrah afirmou sem hesitação e levou o acordo à conclusão. Quando o pacto entrou em vigor, ele ativou o contrato. Sua aura se espalhou pelo salão e a energia que emanava de dentro dele fluiu em direção a Granard. No próximo instante, Granard cambaleou, ofegando enquanto a força o percorria. Howrah declarou que o contrato estava selado e avisou o irmão para se preparar. No silêncio que se seguiu, ele disse a ela que suas presas iriam morder profundamente. Quando a tensão atingiu o auge, Granard chamou os guardas para capturar Howrah. O esquadrão avançou, mas no instante seguinte, Howrah já havia derrubado todos eles. Movendo-se tão rápido que o confronto terminou antes que a sala pudesse reagir. No silêncio constrangedor que se seguiu, ele olhou para os homens caídos e comentou que os guardas reais encarregados de proteger o rei eram muito fracos. Acrescentou com fria certeza que não era de admirar que a nação estivesse à beira da ruína. Granard, abalado, exigiu saber o que havia feito com ele. Howrah respondeu com naturalidade que havia apenas firmado um contrato. Lacoud rejeitou a afirmação como absurda e ordenou que todas as unidades capturassem Howrah. Ele enfrentou a ordem sem vacilar, convidando-os a tentar se achassem que conseguiriam. Ele avisou que se insistissem, deveriam estar preparados para perder seu senhor. Ainda assim, Lacoud instou o seu lado a ignorar o aviso e a usar a força, se necessário. À medida que a agitação crescia novamente, Howrah repetiu a primeira condição. Aquele que exigia que o rei Grenard garantisse a segurança de Howrah dentro do reino do Sena. Lacoud reconheceu o juramento anterior. Ao perceber de repente, ele hesitou. Howrah disse-lhe que não havia necessidade de repetir nada.
O contrato já estava selado e avisaram que desobedecê-lo traria consequências que compreenderam muito bem. Granar percebeu a implicação e concluiu que Haural o havia vinculado a um contrato amaldiçoado. Haural confirmou a natureza do pacto, observando que se aplica a ambos. Granar descreveu a maldição como destinada a escravizar à força os pecadores e acusou de ousar usá-la contra o rei. Nas proximidades, Lash considerou que resistir de forma imprudente seria perigoso e pensou que Haural poderia realmente matar o rei se fosse provocado. Haural aceitou parcialmente esse rótulo, reconhecendo que não era totalmente falso chamá-lo de pecador. Granar pediu-lhe que permanecesse calmo. Mesmo assim, alertou que Haural não entendia o peso de suas ações. Ele afirmou que uma maldição de tal magnitude seria dissolvida assim que os magos da corte fossem reunidos e que quando tudo acabasse, apenas o pecado de Haural permaneceria. Ele respondeu que talvez fosse esse o caso, mas que sem dar esse passo não seria capaz de confiar no irmão. Haural insistiu, lembrando a Granar que sabia exatamente o que isso implicava. Granar respondeu com uma certeza fria que se Haural tivesse simplesmente obedecido, ele teria permitido que ele vivesse, apesar de considerá-lo um incômodo. Ele sugeriu que Haural ficou confiante demais depois de se tornar o portador da espada sagrada e o desafiou, perguntando se ele realmente acreditava que havia superado o próprio rei. Haural enfrentou a provocação sem responder. Ele deixou a pergunta sem resposta e declarou que não devia nenhuma explicação. Granar então aceitou os termos do contrato. Ele declarou que Haural poderia fazer o que quisesse com o que recebesse do Império e que também seria concedido dinheiro de ajuda para a cidade fronteiriça. Mesmo assim, ele jurou que nunca perdoaria a maldição. Ele alertou que, uma vez expulso o Império, seguir-se-ia a punição apropriada. Haural, olhando para si mesmo, percebeu sua própria cicatriz e disse a si mesmo para se recompor. Depois, com firme confiança, afirmou que a guerra contra o Império progrediria sem problemas. À medida que o momento se acalmava, ele expressou a sua determinação em salvar o país. Os presentes ficaram atordoados quando ele saiu, com sua determinação inabalável. Atrás dele, Granardi insistiu que o banimento para a fronteira não foi um erro. Ele se lembrou do primeiro rei, também portador de Disleaf, e o precedente estabelecido na fundação do reino. Haural entendeu a referência. Ele lembrou que o primeiro rei matou seu próprio irmão para estabelecer o reino. No final do corredor, Deren correu atrás dele e pediu-lhe que parasse. Ele o alcançou e exigiu saber por que Haural tinha vindo tão longe. Haural respondeu que a confiança não pode ser construída apenas com palavras. Preocupado, Deren ressaltou que, uma vez suspensa a maldição, a punição poderia ser severa. Ele implorou que ele pedisse desculpas à sua majestade. Haural reconheceu Deren como filho do general Garth e comentou sua preocupação, reconhecendo sua gentileza. Deren admitiu que seu pai esteve entre os envolvidos no exílio de Haural. Caminhando ao lado dele, ela tentou construir uma ponte com o passado, explicando que o exílio ocorreu apenas por preocupação com o futuro do país e não por ressentimento pessoal. Ele acrescentou que seu pai lamentava a forma como as coisas terminaram. Enquanto avançavam pelo corredor, ele perguntou para onde Haural estava indo e apontou que o portão do castelo ficava na direção oposta. Então ele entendeu, ao pronunciar o destino, o Salão da Espada Sagrada. Na entrada, os guardas ficaram tensos quando viram o irmão do rei acompanhado pelo capitão Deren, mas recusaram-se a abrir a porta sem a permissão de Grenard. Haural não esperou, pegou a chave. Ele chutou o guarda para o lado e avançou. Outro guarda investiu contra ele, mas chamas negras irromperam e o homem gritou enquanto a magia o consumia. Pedidos para que ele parasse ecoaram, mas Haural abriu as portas e entrou. As enormes portas se abriram e uma névoa escura derramou-se pelo corredor. À medida que ele avançava, ele refletiu que não havia entrado naquele lugar desde o ritual de sucessão. Agora ele estava voltando. Quase imediatamente, os ventos amaldiçoados prenderam Deren na porta. Haural explicou em voz baixa e firme que aquele vento drenava as forças e que tentar se aproximar só traria fraqueza e morte. Então ele continuou seu passo, sem pressa, passando pela pressão da maldição em direção ao altar. Diante dele estava a forma de seu desejo não realizado, a espada sagrada da Lif. Quando sua mão se fechou no punho, a lâmina explodiu em uma luz feroz. Ele sentiu sua recepção ansiosa, como se a espada estivesse feliz em encontrá-lo novamente, e respondeu a essa expectativa com calma determinação. Prometendo que não a deixaria cair no abandono, ele se concentrou, tomou posição e agiu. Ele convocou a espada sagrada e a reivindicou. Então, com os olhos aguçados pelo propósito, ele declarou o caminho a seguir. Ele e a espada mostrariam o caminho de conquista que seguiriam.
Haoral retornou para sua mansão, onde Nimlia o cumprimentou silenciosamente, reconhecendo que ele havia recuperado a espada sagrada, Jinslev. Ela a reconheceu como a espada que já esteve ligada a outra pessoa. E quando Haoral gentilmente perguntou se ela estava interessada, ela disse que não. À medida que a cena se acalmava, Haoral considerou seu próximo passo e se perguntou o que deveria fazer agora com a espada sagrada sob seus cuidados. Enquanto isso, Nimlia refletia silenciosamente. Ele entendeu que tudo começou com aquela mesma espada. Ela então falou sobre o demônio da calamidade conhecido como as 6 bruxas da ruína e explicou que ela era a filha mais nova entre elas. 200 anos atrás, junto com sua mãe e irmãs, ele derrubou inúmeras nações. Naquela época ela se lembrou de como uma bruxa que governava as trevas. Certa vez, ele acreditou que tal destruição era natural. Porém, em meio a esse caos, ele vivenciou seu primeiro amor. Aquele que ele amava era um inimigo. O portador escolhido da milagrosa espada sagrada. Mas diante da força desse sentimento, a velha ordem perdeu todo o sentido. Para ele, ele pegou em armas e até se voltou contra a própria família. Perdida nessas lembranças, ela pensou em como tudo iria acabar e sentiu que, finalmente, seu coração estaria completo. Com esse pensamento, Nanlia mergulhou em suas antigas memórias. Quando a memória de Nilia se abriu, ela se viu suspensa por correntes contra uma fria parede de pedra, seu corpo exposto e sua força diminuindo. O tempo tornou-se incerto, ele não sabia mais quanto tempo estava ali e seus pensamentos se transformaram em confusão. A dor em seus membros se misturava à solidão silenciosa, e ela desejou que alguém, qualquer pessoa, viesse ajudá-la. Só então a porta se abriu e Haoral entrou. Ele conseguiu se livrar de um monstro que o perseguia e decidiu se esconder lá por um tempo. Ao recuperar o fôlego, seus olhos pousaram em Nilia. Um choque percorreu e por um momento ele pensou que estava vendo um fantasma.